Meu nome é Dirce, eu sou bibliotecária do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, da URGS. Faço essa atividade em parceria com a minha colega Rosa Mesquita, também bibliotecária do ICBS, nosso instituto, e nós estamos apresentando então para vocês, fazendo um diálogo hoje sobre pesquisa com a base de dados PubMed, uma base especializada na área da saúde, bastante especializada, e que é a porta de entrada para todas as pesquisas da área da saúde, em especial aquelas que lidam com a literatura internacional das áreas da saúde, das áreas biológicas e diversas áreas correlatas. Este é o nosso primeiro curso sobre PubMed no formato EAD. Nós temos esse curso no Super 8, né, que é o nosso projeto de extensão há algum tempo, porém a PubMed mudou a interface, nós reconstituímos, refizemos a nossa apresentação e trazemos para a apreciação de vocês, para o vosso diálogo hoje, aqui, para a gente dialogar sobre isso. Como mencionei, essa apresentação é parte do nosso curso Super 8, de modo que todos os inscritos que conseguiram entrar na sala, não é, que se inscreveram pelo Super 8, terão certificados de extensão. Vocês podem emitir os certificados de extensão lá no portal de extensão da URGS. Então, vou deixar alguns links para vocês, tanto do portal de extensão, quanto de um tutorial que nós temos para a emissão desses certificados. Então, quem se inscreveu via portal de extensão, pode emitir os seus certificados lá em breve. Eles estão sendo disponibilizados muito rapidamente. Já o pessoal que se inscreveu via EDURGS, os servidores da universidade, terão os seus certificados disponibilizados em breve no portal do servidor. Então, fiquem atentos a essas informações. Outra questão importante é em relação a essa apresentação que está na tela para vocês. Vocês já podem fazer o download dessa apresentação aqui mesmo no MConf, nesse botãozinho que aparece no canto inferior da tela aqui. Tem uma setinha onde vocês podem fazer download, ou essa nossa apresentação também está disponível lá no SlideShare para todo mundo acessar. Os nossos conteúdos do Super 8 são abertos, acessíveis a todos, então também pode ser baixada lá. De modo que vocês podem utilizar, então, a nossa apresentação como um tutorial básico para as vossas pesquisas na PubMed, se acharem que ela atende às vossas necessidades. Então, vamos começar a falar da base de dados. Antes de seguir a fala sobre a base de dados, vários de vocês já conhecem o Super 8, quero apenas deixar o site, né, do Super 8 para quem quiser acompanhar a nossa agenda, se inscrever nas nossas próximas atividades. Temos cursos diversos sobre bases de dados, mas também ferramentas acadêmicas, como a Pivot, como o Currículo Lattes, como gerenciadores de referências, e a gente convida vocês, então, a se inscreverem e estarem conosco em outras oportunidades, tá bem? Eu vou conversar com vocês com esta apresentação que está na tela e vou compartilhar a tela do meu computador para a gente navegar na PubMed. Então, se por acaso houver algum problema, em especial hoje, que nós temos algum problema de instabilidade no MConf, vocês acionam ali no chat, fiquem super à vontade. Além disso, nossa conversa sobre a PubMed é nesse sentido, é no sentido de um fórum, de um seminário, de uma conversa. Fiquem à vontade para colocar as suas impressões, as suas questões no chat. Se a gente observar que as questões vão ser tratadas depois, a gente vai tratando com vocês. Muito bem. Então, PubMed é uma base de dados referencial de acesso livre. Por que ela é uma base de dados referencial? Porque ela é uma base de dados que compila, que agrega referências e resumos de publicações e com o link para o texto completo, quando este texto completo estiver disponível. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. As bases de dados referenciais, como é o caso da PubMed, das bases referenciais Web of Science, Scopus, etc., são muito importantes para a pesquisa bibliográfica, porque elas definem um escopo seguro, qualificado de busca de informação, e nelas a gente pode, então, localizar o que há de publicado em determinada área ou, né, nas áreas em geral, como é o caso das bases multidisciplinares. A PubMed é uma base de acesso livre, ou seja, nós acessamos ela livremente na internet. Ela é produzida pelo NCBI, que é um órgão ligado à Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e disponibilizada para acesso gratuito
no sistema. Bem, algum problema de áudio no momento, por favor, digitem se vocês estão me ouvindo. Pode ser alguma conexão individual ou se forem todos, a gente faz uma pausa. Tá bem. Nós temos um truque aqui no MConf em relação ao áudio, que é o seguinte: quando ele falha, a gente sai da sala e volta, porém, nem sempre é preciso sair da sala. A Lueci está colocando ali, obrigada, Lueci. Clique no F5 para dar uma atualização na tela. Ele vai tirar rapidamente você da sala e já repõe, e assim a gente consegue ouvir melhor. Vamos tentando esses truques, ok? Então, a PubMed é uma base fornecida pela National Library of Medicine dos Estados Unidos, que é o que nós temos de mais qualificado em termos de trabalho com informação científica nas áreas biomédicas, reconhecidamente no mundo todo. Essa não é a única base de dados das áreas da saúde, das áreas biomédicas. Nós temos, por exemplo, a Embase, que está disponível no portal de periódicos da CAPES desde este ano, e que também é uma base muito qualificada. Mas certamente a PubMed é a principal base das áreas da saúde e que todos nós precisamos conhecer para atuar nessas áreas. A cobertura dessa base envolve mais de 30 milhões de referências da literatura biomédica internacional, incluindo ciências biológicas, ciências da saúde e várias áreas correlatas. O escopo da PubMed não é apenas a informação em saúde ou informação clínica, mas ela tem um escopo bastante extenso, e vejam que, por ser também produzida por esse órgão, o NCBI, lá dos Estados Unidos, ela tem um enfoque bem interessante nas áreas biomédicas, de modo que ela pega as áreas básicas da saúde, pega ciências biológicas, pega biotecnologia, bioinformática e assim por diante, tá bem? Então, é uma base interessante para as diversas áreas, inclusive a agricultura, ciência da informação e outras questões. Bem, a PubMed é formada por 3 bases principais. A própria PubMed, que é um grande guarda-chuva, na verdade, e que é a base referencial essa que nós estamos falando agora, e ela reúne conteúdos da Medline e de diversos recursos do NCBI. Então, a PubMed é um guarda-chuva que tem os recursos da PubMed Central, que é a base de dados de acesso aberto da PubMed, ou seja, é aquela base de dados que reúne os periódicos de acesso aberto, indexados pela PubMed. Então, em alguns momentos, vocês vão ver conteúdos indexados na PubMed Central e de acesso aberto, é esta base. E a PubMed tem também, em si, né, no seu escopo, a Medline. A Medline é a principal base bibliográfica em saúde do mundo. É a base bibliográfica da National Library of Medicine dos Estados Unidos. A Medline é o principal componente da PubMed, de modo que quando a gente pesquisa na PubMed, a gente está pesquisando na Medline, a não ser que a gente exclua lá nos filtros, como eu vou mostrar para vocês. E a cobertura dela, em termos de tempo, está aqui. A principal cobertura da Medline é 1946 até hoje, e como ela é o principal corpo da PubMed, essa é a principal cobertura. Porém, a PubMed tem outros conteúdos, tem livros do NCBI e outros órgãos, e assim por diante. Então, a PubMed, vejam ela como um guarda-chuva, que tem como corpo principal a Medline, mas tem a PubMed Central dentro dela, que nem sempre os periódicos da Central estão no Medline, e tem outros diversos conteúdos. Então, a PubMed é a mais abrangente das bases de dados, em termos desse conjunto, naturalmente. O que compõe a PubMed, então? Nós falamos ali a literatura internacional, nós estamos falando de literatura, então, do sistema científico internacional, bastante Estados Unidos, Europa, mas também de países periféricos, vamos dizer assim, dos países da América Latina e Caribe, etc. e tal. A maior cobertura é da literatura internacional. Em geral, o maior conteúdo é em forma de artigos, mas também tem lá editoriais, artigos de revisão sistemática, vários outros documentos que estão indexados na PubMed, como a gente vai ver, incluindo livros, algumas coisas assim. Bem, em seguida a gente vai entrar na PubMed e começar a fazer a pesquisa
na PubMed. Esta é uma base especializada, como eu falei para vocês. A nossa conversa aqui é para vocês fazerem a melhor pesquisa numa base de dados especializada. Mas ela também serve para uma pesquisa geral que a gente faça em outras bases, como a Web of Science, como o portal de periódicos da CAPES, etc. e tal. Antes de iniciar uma pesquisa, é bom a gente ter alguns cuidados, tomar ciência de algumas questões. Então, assim, às vezes a gente tem uma necessidade de informação, vai correndo para a base de dados e digita lá qualquer coisa e vê o que sai como resultado. Nossa proposta para vocês não é fazer esse caminho, é que vocês definam, primeiramente, o que vocês querem buscar. Antes de ir à PubMed, questionem-se qual é o tema, qual é a questão de pesquisa que eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando com Covid-19. Ok, mas o que em relação a Covid-19 você está trabalhando? Eu estou pesquisando fármacos. Ok, fármacos para Covid-19, estamos indo, né? Estamos definindo o nosso tema, a nossa questão de pesquisa. Até a gente ter uma pergunta. Porque quando a gente tem uma pergunta de pesquisa, a gente começa a especificar melhor, a pensar nos nossos termos de pesquisa, a montar melhor a nossa estratégia de busca. Então, a nossa proposta é que vocês se questionem. Qual é a minha questão de pesquisa? Aí vocês vão dizer, mas eu estou no início do mestrado, eu não defini a questão de pesquisa. Não, mas qual o teu problema? Para que você foi à base de dados? O que você queria buscar, não é? Então, a nossa provocação é que vocês definam questões de pesquisa, especialmente quando vão fazer uma pesquisa mais especializada. Na PubMed, a gente trabalha bastante com vocabulário controlado, que é o MESH, Medical Subject Headings, é o vocabulário controlado que está ligado à PubMed, a gente vai mostrar para vocês explorá-lo hoje. Então, a importância de conhecer o MESH para fazer a pesquisa na PubMed e na área da saúde em geral. Além do MESH, conhecer os sinônimos, ver quais são os sinônimos para aquele termo que a gente está buscando, variações, plural, singular, idiomas, inglês, britânico, inglês, americano, o que a gente precisa considerar. E além dos termos desses vocabulários, quais as palavras, os termos livres que a gente... eu acho que Covid-19 também pode ser buscado por doença relacionada ao coronavírus. Então, eu vou incluir esse termo livre também na minha busca. Feito isso, identificando os termos de pesquisa, vamos passar para a elaboração da estratégia de busca. E aí a gente vai voltar a falar sobre, vocês já devem, né, conhecer um pouquinho, sobre operadores booleanos. E quando a gente vai para bases de dados especializadas, ou para fazer perguntas, questões mais específicas, a gente precisa ter em mão os operadores booleanos. Então, assim, a gente trouxe aqui alguns exemplos que vamos trabalhar na busca com vocês hoje à tarde. Primeiro, o AND, que é o operador que une duas ou mais palavras, não é? Dois ou mais termos de busca, que conecta os termos de pesquisa. Ou seja, ele recupera os documentos ou as referências que tenham os dois termos de busca. Vejam aqui, eu quero Covid-19 e hidroxicloroquina. Eu quero os documentos que tenham os dois termos, por isso eu uso o AND. É interessante observar que o AND, na PubMed, ele vem como default, ou seja, se eu não digitar nada entre uma dessas palavras, a PubMed vai entender que eu estou usando o AND. Isso não acontece em todas as bases de dados, então é preciso ter atenção com isso. Se depois eu for usar essa estratégia de busca lá na Embase, eu vou ter que adaptar essa estratégia de busca e assim por diante. Então, vejam que aqui no nosso exemplo nós temos, então, dois termos que nós queremos ver os dois juntos e o operador booleano, que está aqui em maiúsculas, porque, em geral, as bases de dados utilizam dessa forma, para que não haja confusão em relação ao termo como uma palavra normal de um texto, por exemplo. Então, nós vamos ver um exemplo depois com o AND também. O operador booleano OR, ele é usado para a gente pesquisar variações ou sinônimos em base de dados. Então, eu vou buscar, por exemplo, Covid-19 ou 2019 nCoV disease, que é uma das formas como essa doença
nomeada, digamos assim, é o termo que é utilizado para essa doença. Então, nós vamos usar o ou porque a gente está buscando sinônimos. Podemos usar para variações, podemos usar para uma ou outra droga, por exemplo, se eu quisesse buscar tudo que tem sobre hidroxicloroquina ou cloroquina, eu ia usar o or. E esse termo, ele amplia bastante a nossa busca, porque ele vai buscar o que há sobre um ou outro termo. Essa é a teoria dos conjuntos da matemática básica que a gente fez lá no ensino fundamental, mas que é a base para a busca em bases de dados. Então, as bases de dados, em geral, os sistemas de informação, são baseados na teoria dos conjuntos. E a gente vai ver depois como montar a estratégia de busca com base na teoria dos conjuntos. Nós temos também um outro operador que deve ser usado com bastante cuidado, que é o NOT, que é menos usado, na verdade, mas também tem que ser usado com cuidado pelo seguinte, às vezes a gente usa o NOT e depois esquece que usou o NOT, vai ter resultados e não compreende bem os resultados que tem. Então, assim, quando eu uso NOT, eu excluo todos os registros que tem um determinado termo de pesquisa que eu disse para a base de dados não recuperar. No nosso exemplo aqui, nós temos, quero todos os documentos que falem de Covid-19, mas não com a droga Arbidol. Nada que tenha essa droga eu quero saber, porque, digamos, eu já tenho resultados que dizem que essa droga não é utilizada, enfim, outras coisas, e eu não quero documentos que recuperem esse termo. O que a base de dados vai nos entregar? Ela vai nos entregar tudo o que fale sobre Covid, mas nada que tenha o Arbidol no seu texto, no seu resumo, no artigo completo, se for o caso, se a base buscar no artigo completo. O que eu quero reforçar para vocês é o uso do AND e do OR. O OR, muito utilizado na área da saúde, quando a gente usa vocabulário controlado, a gente vai ter que trabalhar com OR, porque nós vamos usar o termo certo do vocabulário controlado e seus sinônimos. Em seguida, temos exemplos aqui para vocês. Então, se vocês não conhecem ou quiserem guardar, esses dois são os principais operadores booleanos utilizados para pesquisa em bases de dados. Depois existem os operadores de proximidade. Vocês já devem ter ouvido falar também, mas aqui a gente precisa falar bastante deles quando está falando em buscas mais especializadas. Nós vamos usar parênteses, por exemplo, quando nós temos mais de um operador booleano na nossa estratégia de busca. Vejam, eu tenho AND aqui e tenho OR, ou seja, mais de um operador booleano. Eu uso parênteses para definir a ordem de precedência daquela pesquisa. Ou seja, a base de dados vai resolver primeiro o que está entre parênteses e depois somar com o que está aqui. Somar porque eu estou usando o AND. Então, nós usamos parênteses quando temos mais de um operador de pesquisa na estratégia de busca. Vocês vão ver que a PubMed, por si só, ela já monta as estratégias de busca com bastante parênteses, mas a gente precisa compreender para que eles servem, senão a gente vai ter uma estratégia enorme lá na PubMed e não vai conseguir entender que resultado ela está nos conferindo. Então, parênteses para os casos em que nós temos mais de um operador booleano. Na PubMed, vou pular aqui para baixo agora, para as aspas, nós podemos usar parênteses também para situações de termos compostos. As aspas são usadas, em geral, nas bases de dados, inclusive no Google, para buscar termos compostos ou pequenas frases, enfim, termos assim que tenham mais de uma palavra. Por que o uso de aspas? Porque a base de dados vai nos dar exatamente o termo que está entre aspas. Se eu não colocasse aspas aqui no nosso exemplo Covid-19 e vacina, eu iria buscar vacina ou Covid-19, separado, mas não o termo composto junto dessa forma. Então, por isso que as aspas são importantes. O que ocorre, e eu vou deixar a livre escolha de vocês, embora eu vou colocar aqui alguns testemunhos de usuários e bibliotecários com os quais eu já tive contato. Na PubMed, podemos usar aspas? Podemos. Porém, é interessante a gente considerar também o uso de parênteses para os termos compostos. Então, assim, eu vou fazer uma estratégia de busca e eu vou usar as aspas. Ok,
mas de repente testa a substituição das aspas pelos parênteses, porque a PubMed entende o que está dentro dos parênteses como um conjunto. E em alguns casos nós podemos, ou conforme os testemunhos diversos que temos, ter mais resultados utilizando o parêntese. É normal que tenhamos mais, porque o que estiver fora de aspas a gente terá mais. Porém, na PubMed, em especial, há uma certa confiabilidade em usar os parênteses como forma de busca de termos compostos. Novamente, é importante vocês terem, especialmente quem fizer pesquisas mais especializadas ali, terem ciência de que é uma escolha que vocês estão fazendo. Então, testar. Uma estratégia de busca não está pronta, a gente vai ver depois. Testar. Eu vou testar com aspas, vou testar com parênteses, vou ver o que acontece nos resultados, não só o número dos resultados, né? Deu 200, deu mais. Não, eu vou ver os resultados e ver se eles estão de acordo com a minha necessidade, não é? E vou optar pelo uso de parênteses. Os exemplos que eu trago hoje para vocês, com termos compostos, eu usei parênteses. Mas, novamente, cada um de nós é livre para fazer a sua escolha em relação a isso. O importante é assim, eu defini que vou usar aspas, eu vou usar aspas sempre. O uso das aspas para termos compostos é comum para todas as bases de dados em geral. O uso dos parênteses é uma peculiaridade da PubMed e algumas outras bases que possam ter essa questão. Mas vou adiante que eu estou me demorando aqui. Quero falar para vocês também do asterisco, que vocês também já devem conhecer. Ele é um operador que nos dá a possibilidade de buscar diversos termos a partir de um único radical. Então, aqui no nosso caso, a gente tem o radical epidem, podemos recuperar o que tem epidemic, epidemiological, epidemia e assim por diante. O asterisco nunca deve ser usado com aspas, nem que ele esteja envolvido em termos compostos, tá bem? Asterisco, esquece as aspas. Vamos adiante que a gente vai ter uns exemplos, mas de qualquer forma, se vocês acharem que está muito confuso isso aqui, coloquem ali no chat que eu estou acompanhando vocês. E muito obrigada ao Marcos, que repetiu, né, para a gente que a gente precisa usar o operador booleano em maiúscula, assim. Vejam que todos os nossos exemplos aqui, operador booleano em maiúscula, para que a base de dados nunca entenda que isso aqui é parte de uma palavra que a gente quer buscar lá. Não é, é só um operador booleano. Bem? Perfeito. Falamos dos principais operadores de pesquisa e falamos da importância de identificar os termos de pesquisa. Os termos de pesquisa a gente vai falar logo mais em seguida, vou falar para vocês do MESH, mas agora eu quero ilustrar para vocês a existência dos métodos PICO e PICO, para a pesquisa clínica em especial e para a pesquisa não clínica. O PICO é um método de transposição de uma questão de pesquisa para uma expressão, uma estratégia de busca em base de dados. Ele é bastante utilizado na área da saúde, em especial nas áreas clínicas e para a revisão sistemática em especial. Este nosso curso não é sobre revisão sistemática, esse nosso curso é sobre pesquisa na PubMed. Mas eu vou ilustrar para vocês, porque, de qualquer forma, vocês podem utilizar esse método, e tem toda uma ilustração aqui nesse link, vocês vão encontrar outras informações sobre como estruturar uma pesquisa segundo o método PICO. O PICO define, então, elementos que são a população, o paciente ou o problema de saúde envolvido. No nosso caso aqui, vamos falar de COVID. Vamos dizer COVID em idosos. Vejam só, nossa população é idosos com COVID, COVID em idosos. A intervenção, em geral, é uma intervenção ligada a medicamentos ou a procedimento, né, médico. Por favor, os clínicos aí me ajudem. Então, se nós podemos falar de uma intervenção agora com a hidroxicloroquina. O procedimento padrão, intervenção, comparação, placebo, não intervenção, é aquela ideia da comparação do placebo que se usa na área da saúde. Então, eu vou testar hidroxicloroquina e eu vou comparar com o Arbidol. Vejam só, então eu já defini aqui que a minha intervenção aqui é farmacológica, o hidroxicloroquina, a minha intervenção aqui é farmacológica com Arbidol. E a outcome,
que é o O, refere-se, então, a um resultado esperado, que o meu resultado esperado aqui seria a redução dos sintomas de Covid-19, digamos. Então, esta é a base do método PICO. Ele faz com que você estipule os elementos que compõem a sua questão de pesquisa, para que, a partir deles, você consiga estruturar uma estratégia de busca na base de dados. O PICO tem extensão para PICOTS, que é o tempo, o T de tempo, então a gente pode ter um T aqui e um S. Tempo, para, né, uma estratégia de busca que a gente queira determinar o tempo, e tipo de estudo usando o S de Study Design. Então, nós podemos também dizer, só quero recuperar estudos clínicos e, a partir disso, né, ensaios clínicos, e, a partir disso, fazer uma estratégia de busca que recupere isso. Tá? Então, isso aqui é para conhecimento de vocês, de que existe um método que pode estruturar a questão de pesquisa de vocês e, assim, melhorar a transposição da questão de pesquisa para a estratégia de busca. Algo mais simples é usado na pesquisa básica, não clínica, não é? Em que há, então, uma população, também um problema, um interesse de pesquisa relacionado a isso e um contexto. Vejam como muda de uma área para outra. Mas este aqui, o PICO, em si é o mais utilizado nas áreas clínicas, este formato pouco utilizado mesmo nas áreas básicas. O que eu quero mais dizer para vocês, eu deixo o link sobre o PICO para vocês. Não é um curso que a gente vai se alongar muito mais sobre isso, é mais para conhecimento. Mas vocês viram que com uma questão de pesquisa bem pouco estruturada que eu tinha aqui, a gente consegue estabelecer o PICO. Então, vocês podem testar com a necessidade de informação de vocês e ir fazendo, especialmente para quem trabalha com as áreas clínicas. Se alguém quiser contribuir com a gente, largue alguma coisa lá, uma informação no chat, que será bem-vinda. Tá? Então, tem a informação aqui. O PICO é muito usado para revisão sistemática, como eu falei para vocês antes. Bem, este não é um curso sobre revisão sistemática, mas o pessoal da saúde se interessa muito pelo tema. Nós estamos vivendo momentos especiais também nos últimos anos em relação ao financiamento de pesquisa, etc. e tal, e a importância que esses estudos vêm adquirindo nas áreas da saúde e também em outras áreas. Mas nossa conversa aqui é a área da saúde, que é a base, que é a origem dos estudos de revisão sistemática, nessa forma como eles são chamados, e também dos estudos de meta-análise. Para quem tiver interesse, eu super recomendo para vocês este curso da Unicamp, de revisão sistemática e meta-análise. Eu estou fazendo, achei excelente, recomendo para vocês, em que tem lá, então, muitas informações sobre a revisão sistemática e meta-análise. Revisão sistemática é um método de investigação, não é só uma forma de busca de informação em bases de dados. E esse curso trata do método de investigação do seu início, desde a definição da sua questão de pesquisa até a publicação dos resultados. Envolve todos os protocolos envolvidos na revisão sistemática, etc. e tal. Muito bom, bastante qualificado, gratuito para vocês fazerem lá na plataforma da Coursera. Outra sugestão para vocês em relação à revisão sistemática, quem quiser ter mais informações, é essa apresentação que está disponível nesse linkzinho aqui para vocês, e que fala o que é e como fazer uma revisão sistemática, tendo por base a ideia de busca de informação em bases de dados. Um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje, mas com a sistematização própria e necessária para as pesquisas de revisão sistemática. Chama-se assim, não é ao acaso. Revisão sistemática, ela deve ser toda muito bem pensada, toda documentada, e ela tem todo um processo, não é só na busca, mas também em todo o processo, não é, de pesquisa, que deve ser seguido. Essa revisão da biblioteca, essa apresentação, digo, da biblioteca da Faculdade de Medicina da URGS, tem informações bastante relevantes para quem tem interesse, então, em fazer pesquisa sobre revisão sistemática. Tá? Ficam as sugestões. Depois, se vocês quiserem saber mais, também fiquem atentos. Às vezes, a Biblioteca da Faculdade de Medicina oferece cursos relacionados a essa questão. Vamos ver o que de hoje também se aproveita para essas coisas, não é? Bom, estão todos calmos aqui no chat. Como é que vocês estão? Todos bem? Estão me ouvindo bem?
Essa parte é um pouco teórica, obrigada, gente. Essa parte é um pouco teórica, mas é muito importante, porque a partir dela a gente vai qualificar a nossa busca em bases de dados. Então, um pouco repetitiva para alguns que já conhecem os operadores, né? Mas é muito importante mesmo. Isso nos dá segurança para fazer uma pesquisa em base de dados. Vamos lá, vamos falar do MESH, que é o vocabulário controlado da NLM, que é a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que é a base para toda a indexação de conteúdos da Medline e de alguma coisa, e boa parte da PubMed. Então, o MESH é um vocabulário controlado. O que é isso? É um tesauro, é um instrumento que define os termos autorizados para aquele conceito e os seus sinônimos. Então, nós temos bastante disso na área da saúde, nós temos o MESH para a Medline e PubMed, nós temos o Entry para a Embase e temos o DEX, que é o Descritores em Ciências da Saúde, para a BVS e LILACS, que são as bases de dados regionais. O DEX, nós não vamos falar dele, mas o DEX é muito importante para conhecer os termos em inglês, português e espanhol, então ele nos ajuda muito quando a gente quer fazer pesquisa também em outros idiomas que não sejam inglês. E é bom, é excelente, porque ele define conceitos, é uma fonte de informação importante para a gente ter definições de conceitos. O DEX é originário do MESH, assim como o Entry, ou seja, o MESH é o nosso ponto de partida como vocabulário controlado na área da saúde. E ele é o nosso ponto de partida para definir os termos de busca na PubMed e Medline. Quero convencê-los disso, vamos ver se chegamos lá. Alguns de vocês já devem usar. Além dos termos do MESH, nós vamos acessar o MESH em seguida, eu vou mostrar para vocês o que ele é. Ele é um vocabulário, tem lá os termos, tem definições, etc., e tem os sinônimos. Então, nós vamos partir do MESH para definir os termos da nossa estratégia de busca. Mas, além do MESH, nós vamos ter que conhecer a nossa área, adicionar os sinônimos, o MESH nos dá muitos sinônimos, as variações, digamos, eu sei que esse termo no inglês britânico é assim, ou eu sei que eu preciso usar o plural e singular, children, child, e assim por diante. E termos livres. E esses termos livres vêm da onde? Vêm do meu conhecimento como especialista da área. Especialista que é desde o estudante até o bibliotecário, até o médico, até o doutor em endocrinologia. Ou seja, os termos livres são aqueles termos que não são os sinônimos nem os termos do MESH, mas aparecem, vez por outra, na literatura. Ou a gente acha que pode utilizar. Faz o teste, se não forem bons, a gente tira da nossa estratégia de busca. Bem, vocês sabem que a PubMed mudou, né? Nesse ano ela está com uma nova interface, a interface anterior já está saindo do ar, mas o MESH não mudou a partir da nova interface. O MESH é o mesmo MESH que estava lá, com a mesma interface do MESH anterior. Vamos vê-lo em seguida. Só vou falar um pouco mais de teoria aqui para vocês. Teoria relevante no meu ponto de vista. Bem, e o que mudou na PubMed, na nova interface, em relação à busca? A gente sabe que mudou o layout, está mais bonitinho, não é? Está mais moderno, mas em relação à busca em si, o que mudou? O que é mais significativo dessa busca? Bem, agora, na nova interface de busca, a PubMed, a partir de um termo que a gente digita, ela amplia a nossa busca. Ela usa aquele recurso que algumas bases de dados usam, que é o explode. Então, ela amplia para aquele termo que nós digitamos, se ela identificar alguns sinônimos, variações em inglês, britânico, americano, se a base de dados identificar isso aqui, ela busca por isso aí. Vamos testar lá e ver como é que fica quando a gente digita, por exemplo, Covid-19. O que a base está trazendo para a gente? Então, isso aqui é muito importante a gente saber. Porque quando eu busquei Covid-19, se deu 20 mil documentos, que termos a base de dados buscou para mim? E eu quero que ela use ou eu não quero? Eu quero só o termo MESH? Bem, aí eu vou ter que definir. Busque no campo do termo MESH. Então, isso é muito importante. Esse um motivo de debates sobre a nova PubMed. Alguns dizem, mas a PubMed está muito ruim, porque está vindo coisa que eu não quero. Então, assim,
Por outro lado, alguns dizem, está muito bom porque ampliou a minha pesquisa. Vocês vão ter esse crivo assim, de observar se é bom ou ruim. O que eu quero dizer para vocês, destacar, é que embora a PubMed faça isso, essa ampliação de busca, a busca não é completa. Quando a gente digita um termo, ela não pode ser considerada, por exemplo, uma busca de alta sensibilidade que o pessoal da revisão sistemática precisa fazer. Alta sensibilidade é aquela busca que a gente vai lá, usa o termo mesh, os sinônimos, os termos livres, etc. Mas é quase isso. É quase, mas não é isso. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai lá, revisa e acrescenta os nossos termos, faz isso com muita calma. Ou seja, a nova PubMed faz o que a máquina pode fazer. Mas a nossa proposta para vocês é que vocês adicionem a vossa sensibilidade, a vossa observação, como especialistas da área, se ela está buscando aquilo que vocês precisam. E mais, a nossa recomendação, e não é só nossa, é de, em geral, quem trabalha com afinco, com bases de dados como PubMed, Embase, bases especializadas assim, é que vocês priorizem a construção manual da estratégia de busca de vocês. Mas aí eu vou ter que fazer à mão. Sim, você vai ter que fazer à mão muita coisa na sua pesquisa, desde a busca na base de dados até a redação dos resultados, etc., análise dos resultados, etc. Esse é o processo de pesquisa normal. Então, essas são as novidades em relação à busca. Se vocês souberem de outras, compartilhem com a gente depois. Vamos vendo o que é possível fazer. E, para terminar, esse é o último slide, provando para vocês aqui, sim, é o último slide sobre teorias. Mas, de novo, muito importante. Estratégias de busca mais complexas, que envolvam mais de 1, 2 operadores booleanos, por exemplo, que envolvam diversos termos de busca e seus sinônimos, é recomendado que elas sejam elaboradas em arquivos externos. Você faz o arquivo da sua estratégia de busca, utilizando preferencialmente o WordPad e bloco de notas. Ou seja, você não vai no campo de busca da base de dados e digita lá Covid, fecha parênteses, dentro, bababá, bababá. Não, você vai para um arquivo WordPad ou bloco de notas ou um Excel que você tenha sem formatação. E aqui o Word tem uma polêmica. Alguns conseguem usar o Word e outros não. Porque sem formatação do Word, quando tu cola no campo de busca, pode dar problema. Já tivemos casos assim. Então, nossa recomendação é façam a estratégia de vocês no WordPad, no bloco de notas, e após vocês copiam e colam ela para o campo de busca da PubMed. Sem formatação. Tá bem? Arquivos com formatação, mesmo o Word, às vezes pode ocorrer de colar uma estratégia de busca mais complexa na base, se você levou ela do Word, ter resultados diferentes do que você tem quando você leva do WordPad, por causa de algum caractere, alguma formatação que pode pegar no arquivo e que a gente não consegue ainda explicar muito bem. Pelo menos eu não, tá? Testem isso. Comentem se vocês já passaram por isso. Interessante, Débora. É verdade, a formatação das aspas, por exemplo, pode ser essa questão. No Word é diferente, pode ser. Nós já vimos estudantes, em especial de pós-graduação, que ao colar estratégias do Word na base de dados, tiveram resultados muito menores do que quando usavam um arquivo sem formatação, tipo o WordPad. Bem, então essa dica é essencial para quem vai elaborar uma busca um pouco mais complexa. A segunda dica é, vamos ver hoje o nosso exemplo. A gente tem que elaborar estratégias de busca por conjuntos, por blocos. Por exemplo, quero buscar por Covid. Quais são os termos de Covid? Eu tenho sinônimos, eu tenho um monte de hora ali no meio, né? Eu tenho também, eu quero buscar por hidroxicloroquina e comparar com outro fármaco. Então, eu tenho vários conjuntos ali, cada um é um conjunto, cada termo base é um conjunto. Vou mostrar depois um exemplo para vocês. Nossa proposta é que vocês elaborem por conjunto. É mais ou menos o que acontece com o pico. Quando a gente vai fazer a busca por pico, primeiro a gente define população. São idosos. Quais são os termos que a gente usa para idosos? Tais termos. Tá ali um mini conjunto, idosos. Covid é um outro mini conjunto. E assim a gente vai
formando uma estratégia de busca por conjunto. Depois, lá na busca avançada da PubMed, a gente consegue juntar os conjuntos. Vou mostrar para vocês como isso deixa a nossa busca mais qualificada. Outra questão importante, em revisão sistemática ou não, mas revisão sistemática certamente, registrem as estratégias de busca que vocês utilizaram. Guardem, documentem, escrevam. Por isso o arquivo é tão importante também. Avaliem todo o tempo a estratégia de busca de vocês. Faz a estratégia de busca no WordPad, chega lá, joga na base 300 resultados. Ah, tá ótimo, consigo ler 300 resultados. Calma aí, leiam os resultados. Isso tá bom, é isso mesmo, não ficou nada de fora. Ah, o pessoal da revisão sistemática pega, por exemplo, um artigo coringa, não é essa palavra, mas não estou me lembrando agora. Um artigo que não pode ficar fora da pesquisa e vai lá e vê se nos resultados de busca ele está lá e assim por diante. E vamos salvar alertas de pesquisa em bases de dados para ser alertados dos novos resultados que forem publicados, então, naquelas bases de dados. Tá? Então, essas são, isso, artigo referência, ótimo, é um artigo, né, importantíssimo, um artigo que não pode ficar de fora da nossa pesquisa. Você vai lá ver se ele foi recuperado, se ele não foi, e assim vai. Faz isso com alguns exemplos, né? Agora a gente vai para a base de dados de fato, terminei as teorias ali, e vamos fazer alguns exemplos lá. A PubMed é de acesso livre, ela pode ser acessada diretamente, né, nesse site do NCBI, no Google, busquem aí PubMed, e também faz parte do portal de periódicos da CAPES, então dá para buscar lá no portal pelo buscar base, mas o pessoal vai diretamente, né, ali na busca pela PubMed. Eu vou agora acessar a base de dados com vocês, mas antes de acessar, deixem-me só ver a sequência de slides que eu tenho que falar para vocês, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Se vocês tiverem problemas para visualizar, informem ali no chat. E o pessoal me chama para eu voltar aqui. Pronto. Agora vocês estão vendo a minha tela da base de dados. Chegamos na base de dados, primeiro ímpeto da gente é digitar alguma coisa na caixa de busca. Eu quero convidá-los a olhar para a tela da base de dados. Vejam o que tem aqui na tela. Quero chamar a atenção para perguntas frequentes e guia de uso da PubMed. Tem informações bem importantes dos campos de busca, tutoriais, um monte de coisa importante lá. Passamos para cá. Vou falar no final da nossa apresentação sobre o Clinical Queries, que é uma forma de buscar estudos clínicos, revisões sistemáticas e temas relacionados à genética médica. E agora, para começar a nossa conversa, eu vou falar do MESH, que está aqui, como parte da PubMed. Vejam que eu nem fui. Aqui está a nossa busca básica, que nós vamos usar em seguida, e a busca avançada. Mas, naquela teoria de que primeiro a gente precisa pensar o que precisa buscar, eu vou convidá-los a acessar comigo o MESH, o vocabulário controlado da PubMed, da NLM, né, que está relacionado a PubMed, Medline, etc. e tal. Esta aqui, então, chegamos numa tela que é o MESH, interface de busca do MESH. Nós não estamos mais na PubMed, nós não estamos buscando informação bibliográfica, a gente está no MESH. A gente aqui vai buscar termos e suas definições, suas relações desse vocabulário controlado. Eu vou fazer uma busca com vocês por dois termos. Primeiro, Covid-19, que é o nosso exemplo de hoje. Nem sei se é bom a gente usar esse exemplo ou não no momento, mas eu tinha composto a estratégia com esse exemplo, vamos adiante. É uma realidade que a gente tem que encarar. E aí, quando a gente busca no MESH, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar termos, não artigos. Termos, e a gente vai ler sobre eles. Vejam como tem diversos termos relacionados à Covid-19, então tem um termo para buscar sobre vacinas, sobre proteínas e assim por diante. E aqui nós vamos encontrar, então, este termo Covid-19, que é o termo certo, o termo autorizado para falar de Covid-19 na PubMed. Então, nós vamos utilizar esse termo a partir de agora na nossa busca. Vejam que eu vou acessar e mostrar para vocês como é fantástico isso aqui.
Em geral, essa informação que está do lado do termo não existe. Este é um conceito novo, então é um conceito suplementar que está em avaliação na PubMed, mas né, já pegou, né? Então vai ter o quê? Vai ter uma definição de Covid-19, vai ter o ano em que esse termo passou a ser usado na base de dados, e assim por diante. E aqui embaixo nós vamos ter os entretermos, que são os sinônimos que aquela base de dados identificou para a Covid-19. O que isso me diz? Que para buscar por Covid-19, hoje em dia, segundo o MESH, eu também preciso buscar por isso aqui. Tá, e a base de dados não faz isso para mim? Olha, com o Explode que a PubMed implementou, é possível que ela busque para você também o resto, mas não há nenhuma segurança disso. Então, a nossa recomendação é pegue o termo autorizado e seus sinônimos para compor a estratégia de busca de vocês. Depois, lá no final da nossa fala sobre as buscas, eu vou mostrar para vocês que vocês podem, daqui do Mesh, fazer uma busca. Mas não é o meu objetivo agora. Eu vou fazer uma outra busca aqui. Só vou pedir licença para vocês para acessar um conceito aqui para não ter que digitar. Eu vou fazer agora uma busca, então, por hidroxicloroquina, que é o meu segundo termo de interesse. Então, vejam só. Qual é o termo autorizado? É este. Quais são os sinônimos? Estes. E aqui a gente tem uma série de outras informações sobre a estrutura desse termo no vocabulário que eu não vou entrar em questão com vocês. Mas, para pesquisar sobre isso, a base está me dizendo, considere também esses sinônimos, ok? E assim eu vou fazer com todos os termos que eu quero pesquisar. Então, se, por exemplo, agora eu quero saber como é azitromicina, eu vou digitar o termo que eu acho que é, vou encontrar o termo certo. Vou encontrar os seus sinônimos e vou fazer a busca com tudo isso. Essa é a minha proposta para vocês. Eu vou voltar para o chat. Fiz uma demonstração muito rápida, mas eu queria saber se vocês entenderam qual a finalidade do MESH e a forma de busca, enfim, dos termos dele. No MESH, a gente só vai buscar os termos. Opa, desculpem. No MESH, a gente vai fazer a busca por termos. Vocês compreendem isso? Tá legal isso para vocês, da forma rápida que eu mostrei? Lá vocês vão fazer a busca, então, por um termo de interesse, qual o termo autorizado, seus sinônimos, etc. e tal. Vocês viram que ali não tinha termos livres, que eu falei dos termos livres. Bom, os termos livres vêm de mim, vêm da literatura, vêm do meu conhecimento. Eu, por exemplo, como não sei nada sobre isso que estamos falando, hoje à tarde só vou fazer a busca com o termo e seus sinônimos, tá bem? Então, nós vimos como buscar no MESH. O MESH nos ajuda a definir os termos certos. A partir do MESH, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês em seguida. A partir do MESH, eu elaborei 4 conjuntos de pesquisa que eu quero convidar vocês aqui a compreendê-los comigo. Primeiro, eu estou pesquisando por Covid-19. Vejam que esse termo aqui está em negrito, ou seja, para mim, eu botei em negrito só para a gente destacar que é o termo autorizado. Então, eu vou buscar por Covid-19, ou esse outro termo, ou esse outro termo, ou este outro, e todos os sinônimos que a base de dados me disse. Entre um e outro termo, eu usei o operador OR, porque eu quero um ou outro. Qualquer referência, qualquer documento que tiver um desses termos, vai vir para mim. Vejam que aqui, como eu disse para vocês, para termos compostos, eu optei por usar colchetes. Parênteses, desculpem, parênteses. Então, esse é meu primeiro grupo. O que eu fiz? Eu fui lá no Mesh, copiei todos, mas eu não copiei e joguei aqui no WordPad, não, tá? Eu vou provar para vocês aquela minha teoria, aquela recomendação geral de que vocês abram um arquivo no WordPad e copiem. Aí, o que vai acontecer? Vocês vão colar lá no WordPad os sinônimos, né? Vão colar o operador, o termo,
e os sinônimos. E entre eles, vocês vão digitar o OR. E aí vocês vão, né, dar o espaço certo, OR, OR. E aí fazer a estratégia de busca de vocês. É aqui que a gente fala, os bibliotecários falam que é a mão, é a unha que se faz uma estratégia de busca. E, bem, se vocês acharem que é totalmente desnecessário e se responsabilizarem, né, pela pesquisa sem isso, tudo bem. Mas é esse trabalho aqui que vai dar segurança para vocês daquilo que vocês estão buscando. E se agora eu conhecesse um outro termo qualquer, que eu acho que pode recuperar conteúdos de COVID, eu vou acrescentar ele aqui. Vejam que eu estou fazendo uma busca bem geral, embora todos esses termos estejam considerados. Depois a gente vai ver o que a base de dados faz com isso lá dentro. A mesma coisa eu fiz com hidroxicloroquina. Então, eu busquei os sinônimos OR, termos compostos entre parênteses, ok. Fiz a mesma coisa com a cloroquina, busquei os sinônimos, coloquei OR entre eles e está aqui. E fiz a mesma coisa com a azitromicina. Então, coloquei os sinônimos e está aqui. Então, vocês já entenderam mais ou menos que a minha questão de busca, que nem está muito bem definida, porque eu não sou tão especialista na área, eu não sou especialista, eu quero saber, na verdade, os efeitos desses medicamentos no tratamento de COVID-19. Os efeitos, quero saber os efeitos positivos, negativos, tem todo esse debate, e eu estou interessada em saber algo sobre isso. Então, essa é a nossa estratégia de elaborar por blocos, por conjunto, quando é uma estratégia mais especializada. Ah, mas eu não poderia juntar o bloco 1 com o bloco 2? Poderia. Eu posso vir aqui e dizer, eu quero COVID e tudo que for da hidroxicloroquina. E aí eu puxo para cima, faço uns parênteses aqui, né, e tal, tem que ter segurança do que eu estou fazendo. Porém, a minha proposta para vocês é vocês fazerem vocês agora, na base de dados, o que a gente faz. Vejam só, eu tenho 4 blocos de informação. E a estratégia de busca completa que a base de dados vai montar, que eu vou mostrar para vocês, é essa que está abaixo. Vejam o que a PubMed faz quando a gente joga aquilo lá. Essa informação geral, eu não defini os campos de busca, porque tem uma forma de definir os campos de busca, como o TW, como o MESH, MS, que é o MESH, né? Enfim, para quem conhece busca mais especializada, tem como fazer. Eu não vou entrar nessa questão hoje. Mas a base de dados faz muita coisa para a gente. Depois que a gente lançou lá e juntar os nossos 4 blocos, vejam aqui o que a PubMed fez para nós. É uma estratégia de busca bem grandinha. Só com alguma segurança. E ainda se nós fôssemos fazer revisão sistemática, isso aqui que eu estou mostrando para vocês não estaria pronto. Talvez a gente tivesse que fazer a busca nos campos TW, fazer a busca nos termos MESH. Veja que aqui embaixo, na busca que a PubMed monta, ela está buscando em todos os campos, que inclui tudo, autor, palavras-chave, título, resumo, não é? E ela está buscando no conceito suplementar, porque o COVID é um conceito suplementar, mas ela também está buscando termos MESH. Vejam aqui abaixo, depois a gente vai ver na base e fica um pouco melhor para vocês verem. Está buscando termos MESH também. E aqui está a minha estratégia de busca guardadinha para mostrar para o meu orientador, para mostrar para quem quiser, para submeter junto com o artigo, dizer o que eu busquei, em quais bases de dados, etc. Que vocês elaborem estratégias de busca complexas por blocos. Não desanimem, já vamos adiante. Aqui vamos deixar para vocês a estratégia de busca completa e agora nós vamos para a base de dados. Vamos lá para a base de dados. Ok, vou compartilhar a tela com vocês e vamos fazer a busca. Por que vai ser facinho agora para nós? Porque nós já pensamos o que nós queríamos. Então, agora, a gente vai lá para a PubMed e faz o que a gente quer. PubMed, querida,
me dê respostas sobre o que há de literatura sobre Covid-19. Vejam aqui, eu vou vir para o meu arquivinho básico, bonito, vou copiar isso e vou lá para a PubMed, no campo de busca básica, vejam, busca básica aqui, vou colar a minha estratégia de busca e vou clicar em Search. Com facilidade, a base de dados me diz há 25.610 resultados sobre Covid-19. Aí vocês vão me dizer, meu Deus, 25 mil, nunca. Tá, mas calma, gente. A gente não quer ler tudo o que tem sobre Covid, a gente quer ver o que está relacionado àqueles 3 medicamentos que a gente tem interesse. Então, está feita a nossa busca. Temos 25 mil resultados sobre Covid. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vejam, voltei para a tela inicial. Com meu bloco 2 aqui, de busca, hidroxicloroquina. A base vai me dizer que tem quase 7 mil resultados sobre hidroxicloroquina. Tá, perfeito, tá bem. Eu vou lá, faço o mesmo com a minha parte sobre cloroquina, que é o outro medicamento que eu quero. Tenho 3 medicamentos que eu quero saber sobre eles. 24 mil resultados. Não vou ler todos, não se preocupem, nem vocês. Azitromicina, meu 4º medicamento. Vou lá para a página inicial da PubMed e colei aqui. Perfeito. Quantos resultados? Mais 9 mil. Ah, deu quase 50 mil resultados somando tudo. Ok, não vamos ler isso. Agora, antes de ver essas telas, vou mostrar com calma essas telas. O que acontece quando a gente faz essas buscas que a gente fez na PubMed? Primeiro que a última busca sempre fica lá em cima. Ó, a gente pode ver o que a gente buscou, afinal. Tá lá. E depois que a gente vai aqui em busca avançada, que aparece embaixo ali da nossa caixa de busca e também aparece lá na nossa página inicial. Nós vamos lá para a busca avançada. O que a PubMed maravilhosa fez? Porque a PubMed é uma base de dados fantástica. Então, assim, a saúde é riquíssima em recursos de informação. A PubMed guardou um histórico para mim. Ela guarda enquanto eu estou aqui no meu tempo de pesquisa, aqui enquanto estou logada aqui, né? Se eu quiser guardar depois, eu tenho que guardar como estratégia de busca, vou mostrar para vocês. Mas ela guardou tudo aqui para mim. Ela disse, ó, da parte sobre Covid tem tantos resultados, da parte sobre esse medicamento tem tantos, etc. e tal. Então, agora vem a chave da nossa busca, que nós vamos unir todas elas. Antes disso, eu vou clicar aqui, ó, vejam, eu vou clicar sobre a minha estratégia de busca, e a PubMed vai me mostrar o que ela buscou a partir daquilo que eu busquei. Vejam só. Ah, você queria azitromicina? Bem, a gente buscou azitromicina como termo mesh, como todos os campos. Ah, buscamos aqui os teus sinônimos, como todos os campos, termo mesh, e assim por diante. Então, isso aqui é o que a PubMed buscou. E eu, lá pelas tantas, tenho que dizer para a PubMed, ok, eu estou de acordo. Ou dizer, não, eu vou fazer uma outra estratégia de busca, porque isso aqui não está legal. E aí, tudo bem, nós vamos concordar. Clicando sobre isso, está tudo bem aqui. Tá? Então, vocês entenderam que nós fizemos buscas na pesquisa básica da PubMed, uma busca para cada assunto que nós queríamos. Isso está legal para vocês? Mas que vocês também podem unir vários assuntos. Então, a gente colou uma estratégia de busca aqui e teve aqueles resultados vários lá na nossa, né, busca avançada. Então, eu tenho parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Tá legal até aqui, gente? Muito confuso? Eu sei que é um pouco complexo, mas é que, assim, a gente pode digitar Covid-19 na base de dados e ter resultados mais simples. Nós vamos fazer isso depois. Mas a nossa intenção aqui é mostrar para vocês que vocês podem ir além numa base de dados como essa. Tá? Mesmo que vocês não façam tudo isso que eu fiz depois, sabe? Vamos lá. Não desistam. Fiquem comigo.
Qual é a minha proposta para vocês agora? Podem dizer aí, não, tá muito complexo. Não, tá legal. Isso, Elisiane, não, tá legal. Depois a gente vai mostrar o basicão da PubMed também. Talvez eu pudesse ter começado pelo basicão, mas vamos lá. Então, agora, antes da gente fazer a combinação das 4 pesquisas aqui, está firme, Roberta? Ótima, vamos lá, vamos lá. Antes da gente fazer a combinação das 4 para chegar a uma estratégia de busca única que vai buscar o quê? Documentos que falem de COVID e que incluam hidroxicloroquina, cloroquina ou azitromicina. Um ou outro desses medicamentos. É isso que eu estou buscando, simples, né? Mas vejam a quantidade de sinônimos que eu estou usando. Antes de combinar essas estratégias de busca, eu vou fazer o basicão. Voltamos para a base de dados. Se eu não quero fazer uma busca complexa, eu posso vir aqui e digitar COVID-19. A gente já sabe que esse é o termo, né? Então vamos usar isso, mas a base nos dá opções aqui e tal. COVID-19. Uma busca bem simples que eu fiz, eu tive 25 mil resultados, mas é essa busca. Vejam, tá aqui tudo que tem na base sobre COVID-19. Tá? O que acontece? A PubMed é incrível em relação aos filtros de pesquisa que ela tem aqui na lateral, que depois eu vou mostrar para vocês. Com os filtros, a gente pode reduzir os resultados da nossa pesquisa, etc. e tal. Vejam, esse é um tema novo, então só tem publicações praticamente de 2019, 2020, não é? Não tem de anos anteriores, senão teria os anos aqui. Aqui estão os artigos, depois a gente vai ver como acessar isso. Ou seja, uma busca bem básica que nós fizemos. Querem fazer uma coisa bem básica? Vamos fazer o seguinte. COVID-19 e cloroquina. Vejam o que a base fez. Ela entendeu que eu estou usando o AND aqui no meio, porque a PubMed usa automaticamente o AND, né? Eu disse para vocês lá. Então, se eu quero que tenha sobre COVID e cloroquina, minha busca mais básica é essa aqui. Tá feito. Ah, então tá, mas agora eu quero hidroxicloroquina. Não, eu vou botar um mais fácil aqui, o Arbidol. Aqui. Arbidol, mais fácil de digitar, me entendam. Tá. Vejam, eu tenho 434 resultados só com cloroquina. Quando eu acrescento um outro fármaco, que não é tão famosinho, não é? Ampliamos os nossos resultados aqui. Ou seja, essa é uma busca básica na PubMed. Agora, vou convidá-los a vir comigo para ver o que a PubMed fez quando eu fiz essas buscas. Aqui nos nossos resultados, vejam. Quando eu busquei por COVID, vejam o que a PubMed buscou. Esta não é uma base de dados simples. Esta é uma base especializada, agora ela está usando esse recurso da Explode. Isso é novo na PubMed. Ela não fazia com tamanha eficiência antes. Eficiência em partes, porque aqui está faltando o meu olhar para ver se ela buscou todos os sinônimos que eu quero ou não. Acho até que não. Tá? E a mesma coisa a base fez com as outras coisas que eu busquei aqui. Ó. Então, aqui está. Perfeito. Então, eu posso fazer buscas mais simples, tranquilamente, e acessar os resultados. Quando eu estou aqui no histórico, eu posso ir para os meus resultados de busca a qualquer momento. Posso clicar aqui e vou para os resultados de busca. Aqui estão os artigos, que depois a gente vai explorar esse conteúdo todo. Mas o que faltou a gente fazer, gente? Faltou a gente unir a nossa estratégia de busca aqui. A 1 com a 2, com a 3, com a 4, que era o que eu queria fazer. Que nós vamos chegar àquela estratégia de busca enorme que a PubMed monta a partir dessas nossas questões aqui. Então, bloco 1, bloco 2, bloco 1, COVID, bloco 2, droga 1, bloco 3, droga 3 e assim vai. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é trabalhar com a teoria dos conjuntos. Eu vou copiar para ficar mais fácil para mim mostrar para vocês. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar
A estratégia de busca 1, que é essa aqui, eu vou pegar ela assim como eu estou fazendo, mas eu também poderia adicionar lá no campo de busca com o operador booleano que eu quisesse, mas eu estou fazendo assim exatamente para vocês se apropriarem da questão dos operadores booleanos. Então, eu quero fazer a minha busca 1, e, que é COVID, né? E tudo que tem sobre a droga 1, a droga 2 ou a droga 3. São aqueles operadores OR. Esta é a forma mais segura de eu fazer essa busca. Por quê? Porque eu já determinei com certeza os operadores aqui. E agora eu vou buscar. É para isso que existe este campo de query box da PubMed. É para isso que eles estão aqui. Vejam que a PubMed anterior tinha um monte de campo de busca e que ela retirou tudo aquilo. Por que ela retirou? Bem, melhorou, né? Mas, em parte, porque as pessoas não entendiam o que elas estavam buscando quando elas digitavam ali, tinham que somar com um monte de operadores booleanos do lado. Então, ela simplificou para que a gente use a nossa própria estratégia de busca. Quando eu fizer a busca por, vamos lá, COVID-19 e hidróxico, ou cloroquina, ou azitromicina, o meu resultado de busca estará aqui. Pronto, na minha tela, gente. 774 resultados, num tema recente, ou seja, bastante coisa, falando de COVID-19 relacionada a essas 3 drogas que eu busquei. E se eu não quero mais a droga, a última droga, eu venho aqui, posso tirar. Tá, eu posso tirar e deixar só as 2 primeiras. Eu terei menos resultados, naturalmente. Tá? Mas eu vou deixar aquela nossa busca intacta como ela estava. Então, agora nós vamos ver o que acontece nos resultados de busca. Essa tela que eu estou mostrando para vocês é a mesma tela de uma busca básica em que a gente digitou COVID-19, tá? Então, essa tela vai aparecer para uma busca mais simples ou mais complexa, como vocês quiserem. Agora, vejam só, a base diz, você buscou por isso aqui. Você buscou por essa estratégia de busca, ou você quis dizer isso? Gente, se a gente montou a nossa estratégia de busca, nós vamos manter a nossa estratégia de busca, não vamos se deixar levar por qualquer coisa que a base de dados diga. Se a gente entender que essa oferta da base de dados é boa, a gente vai assumir, mas aí a gente vai arrumar a nossa estratégia de busca lá no nosso arquivo, de preferência, não automaticamente dar ok para a base de dados. Então, nós estamos, digamos, satisfeitos com esses 774 resultados aqui. Não sei se vocês estão satisfeitos com 744, mas enfim. Depois, Simone, a gente vai ver a busca por autor também. Nós chegamos à tela de resultados e o que nós vamos ver agora? Agora a gente vai ver recursos da base de dados. Então, nós vimos que dá para fazer essa busca mais complexa, mas que é importante para uns temas de busca mais especializados. A busca básica, a gente digita lá na caixa de busca, né? Vê o que a base de dados nos dá e chega a resultados. Agora, eu vou com vocês lá para a página da PubMed, em que eu vou mostrar os filtros de pesquisa da PubMed, que são excelentes. Tudo que a gente faz numa busca, numa base especializada, a gente precisa ter ciência do que faz. Então, assim, legal, tem filtro para tudo aqui, que legal, tem texto completo, bem, essa é uma base referencial, referências e resumos. Se tem texto completo ou não, pode não ser tão interessante determinar aqui. Não é? Eu preciso conhecer o que tem tudo, depois eu vejo como que eu vou acessar. Aí tem, assim, alguns filtros, assim, importantes, que eu vou destacar para vocês. Os filtros dos tipos de documentos. Por exemplo, eu não quero ler tudo isso aí, hoje eu só quero ter uma impressão, eu vou ler os artigos de revisão. Quando eu clico em artigos de revisão, eu reduzo o meu resultado. Eu filtrei os meus resultados, cheguei a 150 resultados, que é um número impressionante para um tema tão novo, não é? Mas vou tirar aqui. Tem também o filtro revisão sistemática. Cliquei aqui,
5 resultados. Tá, vou falar desses filtros melhor depois, tá? A PubMed tem uma série de outros filtros que a gente clica aqui embaixo, tem filtros adicionais, vocês vão clicar e vão ver. E tipos de artigos, vários tipos de artigos. Então, vejam só o nível de indexação de uma base de dados dessas. Ela diz o que é, se é carta ao editor, se é artigo, se é estudo clínico, etc. Ela também tem filtros para espécies, se são os humanos ou outros animais. Para idiomas, só quero ler o que está em chinês. Para sexo, masculino e feminino. Para localização de estudos, né, que abordem essa questão. Para assuntos relacionados, que ela tem uns poucos assuntos ali. Para journals, e esse aqui é bem importante, vou parar um pouquinho aqui. Um filtro para journals que inclui o filtro Medline. Quando a gente marca Medline aqui, depois a gente vai marcá-lo lá na frente, lá no filtro, aqui a gente só está pedindo para ele mostrar o filtro para nós. Quando a gente marca Medline, a gente está dizendo para a base, me mostra apenas o que é conteúdo da Medline, não a PubMed como um todo, apenas o que é Medline. Por que isso? Bem, eu falei para vocês que Medline é o principal corpo da PubMed, não é assim a base bibliográfica mais qualificada lá da NLM, eu posso querer só o que está na Medline. Então, eu posso mostrar ali. Outro filtro que a PubMed tem é a questão das idades. Idades, então, não é? Childs, recém-nascidos, adolescentes, adultos, idosos e assim por diante. Idosos, nem sei se tem, acho que não. Ok. Então, eu venho aqui e digo para ela, me mostra esses filtros aqui. Eu já pedi para ela me mostrar o filtro Medline e ela vai me mostrar aqui na base de dados. Aí eu seleciono esse filtro e vejam o que aconteceu. Daqueles 700 e poucos resultados que a gente encontrou na PubMed, nós chegamos a 257 resultados que estão na Medline. Então, se eu quero pesquisar apenas na Medline, essa é a forma que eu vou fazer. Eu vou pesquisar aqui na PubMed e aqui eu vou dizer para a base, me mostra só o que é Medline. Perfeito? Filtros de pesquisa. Vou voltar lá para ver vocês, conversar um pouco no chat com vocês e dizer para vocês o seguinte. Filtros de pesquisa, eles em todas as bases, funcionam com base naquilo que a equipe, né, de indexação daquela base de dados diz que é. Por exemplo, o filtro revisão sistemática. Se nós acionarmos esse filtro na PubMed, ele vai trazer só artigos de revisão sistemática. Mas são aqueles artigos que a equipe da PubMed disse que eram revisão sistemática. O que eu quero dizer com isso? Tenham cuidado ao usar os filtros de pesquisa da PubMed, especialmente em revisões sistemáticas, porque nem tudo pode estar indexado como tal na base de dados. Então, usem com moderação, como se diz, né? Então, quando vocês usam um filtro numa pesquisa de revisão integrativa ou revisão sistemática, vocês têm que dizer que usaram esse filtro também. Outra forma de não usar o filtro, eu quero saber o que tem sobre artigos de revisão, mas não usar o filtro, existem estratégias de busca muito mais complexas, que daí vocês não vão querer me ouvir e eu vou adiante. Mas existem formas de buscar assim também. Tá? Ok. Antes de passar para a pesquisa por autor, eu vou navegar um pouco com vocês aqui nos resultados da nossa busca. Podem digitar ali no chat as questões de vocês, tá? No resultado da nossa busca, então, digamos, temos aqui os nossos 700 resultados. O que mais que a gente pode fazer? Bem, primeiro, clicar num resultado que nos interessa. Chegamos ao artigo na PubMed. Aí vem algumas questões principais. Aqui estão as questões, né? A informação do artigo, palavra-chave, etc. e tal. Aqui do lado estão os links para o texto completo. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. A PubMed não é obrigada a colocar aqui para a gente toda vez que tem texto completo no portal de periódicos da CAPES, por exemplo. Então,
pode ocorrer de vocês encontrarem artigos que não têm link para o texto completo, mas que estão no portal de periódicos da CAPES. Nossa recomendação para vocês é: confiram no portal de periódicos da CAPES se realmente não tem. Finjam que não tem agora. Não tem. O que eu vou fazer? Desisto? Não. Vocês pegam o DOI do artigo. DOI, vocês sabem que é o identificador digital de um artigo, né? Tipo o RG de um artigo. Vocês pegam o DOI desse artigo, vão lá para o portal de periódicos da CAPES, se identificam no portal, porque eu não tinha me identificado, não é? Vou usar o acesso CAPES, se vocês não souberem sobre isso, depois se informem ou nos perguntem. Eu estou acessando de casa o portal de periódicos da CAPES. E eu vou fazer o seguinte: no portal de periódicos da CAPES, eu vou confirmar se existe aquele artigo ou não. Eu vou colar o DOI aqui no portal de periódicos da CAPES, e se tiver no portal, o portal vai me dar o resultado. O artigo, em texto completo, enfim, que estiver disponível. Vejam, aqui está o artigo. Então, se não tem link para o texto completo, confiram no portal de periódicos da CAPES. Perfeito. Ok, outras coisas interessantes antes de eu voltar para o chat para dialogar com vocês. Vocês sabem que quando vocês encontram um artigo interessante, vocês podem ler as referências dele, não é? E ver se não tem outras referências interessantes. As referências que esse artigo citou, etc. e tal. O interessante do interesse de vocês em relação ao tema. O que a PubMed faz? Ela lista aqui do lado os artigos similares. Você clica aqui e ele mostra artigos similares. O que isso aqui faz? Expande a tua busca. Ah, interessante, gostei desse, já vou usar esse aqui, legal. Então, usem o recurso aqui da PubMed, artigos similares. Outra coisa aí que é nova na interface da base de dados é esse recurso, citado por. Vejam só, esses são os similares ou parecidos. Esse citado por são os artigos que citaram aquele artigo lá de cima que eu estou buscando. Artigo de 2020 já tem citação? Sim, esse aqui já tem citação de tudo. Então, assim, citado por, vai mostrar quem citou. Isso é muito interessante também para expandir o meu olhar sobre a busca. Pensar, interessante, esse artigo vai me ajudar, etc. e tal. E, por fim, aqui na tela de resultado do artigo, vocês têm os termos MESH. Quando vocês clicam em termos MESH, ele vai mostrar para vocês as palavras-chave que a Medline, a PubMed, usaram para indexar esse artigo. Ah, mas o que isso vai me interessar? Bem, vejam só, talvez eu estava lá procurando sobre drogas e coronavírus. Ah, eu não usei esse termo, drug therapy. Ah, eu posso usar isso aqui. E isso melhorar a minha estratégia de busca, conhecer os termos de busca, etc. e tal. Então, em especial, na nossa apresentação, a gente deixou links ali para vocês olharem os artigos similares em citado por, que são os artigos que fizeram citação àquele, e termos MESH. Mas também tem aqui as referências daquele artigo, né, publicado, que está lá em cima. Eu acho que eu vou voltar para ver as questões de vocês e volto para cá para a gente falar de exportação de resultados. Gente, me perdi um pouco, vou ver as questões aqui. Camila, tá ótimo, não sabia que poderia fazer tudo isso. Gente, eu estou ainda descobrindo. Por que a gente traz uma apresentação mais complexa sobre a PubMed? Porque a PubMed é uma base rica em termos do que ela pode nos fornecer. Quando a gente faz uma apresentação sobre a PubMed, a gente está falando para um público especializado, que são vocês, os especialistas, né? E que vão precisar, se não agora, em breve, dessas questões. Por isso a gente aborda isso. Mas, claro, vocês têm que saber o básico lá de buscar na caixa de busca básica também. Vamos fazer muita coisa na PubMed, então. Logo a gente vai fazer a busca por autor. Raquel está dizendo, então, a princípio, a PubMed traz resultados de sinônimos, mas convém conferir lá no MESH. Muito bem, Raquel. Convém conferir, e ali, pela minha conferência básica que eu fiz ali na busca que a PubMed fez, quando eu digitei só Covid-19, eu já vi que ela não buscou todos os sinônimos.
Então, nós somos os fiscais dessa busca. Nós podemos usar a busca da PubMed como base, mas ir lá e bem cri-cri. E nem é cri-cri, né? É o nosso olhar de especialista, saber que buscou tudo o que precisa. Débora, obrigada, é ótimo, porque a Débora está me consolando aqui na complexidade da PubMed. Os filtros podem ser inseridos na estratégia de busca. Muito bem. Por exemplo, para revisão sistemática, para ter segurança daquilo que é mais segurança, assim, tenho que pegar tudo, não posso deixar nada, nem 1% dos resultados de fora. Eu teria que fazer uma estratégia de busca, por exemplo, que dissesse o tipo de publicação, que dissesse a idade dos meus, sei lá, pesquisados, vou dizer assim. E assim vai. Camila, a gravação fica no portal. Camila, sim, o pessoal vai ver essa gravação depois. Fica lá no MConf, na nossa sala, Biblioteca URGS. Existe lá uma aba chamada Webconferência. Essa linha aqui, bem maluquinha aqui. Lá você clica em gravações, e você tem acesso às gravações anteriores. Só que demora uns 2 dias para a gravação ficar pronta, tá, pessoal? Então, assim, daqui a uns 2 dias. Além disso, fazendo uma pausa nessa complexidade da PubMed, eu quero aproveitar para dizer para vocês que a gente tem, então, um canal no YouTube, do Super 8, onde ficam disponíveis as gravações de uma semana para trás, assim, a gente geralmente coloca lá. E lá vocês podem ver outros cursos também. A gente tem ciência que essas gravações são longas, né? Que esses cursos são longos, mas a nossa questão é qualificar a pesquisa de vocês, é torná-los, né, aptos para usar aquilo que as bases de dados oferecem. Lá no canal do YouTube, em breve, vai estar a nossa gravação também. Podem fazer os comentários de vocês. E agora eu vou fazer exportação de resultados da base de dados. Bom, faltou eu falar de uma coisa básica, mas importante, que é como acessar, não é? Como acessar esses artigos? Bem, aí você vai clicar aqui sobre o link do texto completo e vai acessar o texto completo dos artigos. Você vai salvar aqui o PDF ou o arquivo que tiver. Pronto, está aqui. Nesse caso que eu cliquei, eu estou dentro da PubMed, porque é um artigo que está em acesso livre e a PubMed Central está aguardando. Vejam aqui a PubMed Central, que eu falei para vocês. Mas eu também posso clicar aqui no Elsevier, se eu tiver acesso via portal de periódicos, que é o que nós estamos fazendo. Eu estou logada no portal de periódicos, agora há pouco eu me loguei. Agora eu tenho acesso ao artigo do Elsevier, porque é uma assinatura, provavelmente, do portal de periódicos, ou porque está lá de acesso livre por tratar do termo de Covid-19, ou por ser um periódico de acesso aberto. Pronto, está aqui, salvei o artigo para mim. Vocês sabem que tudo que é conteúdo do portal de periódicos da CAPES, vocês podem salvar para uso pessoal, para compartilhar com seus colegas, não distribuir, mas salvar livremente. Perfeito, tenho o artigo completo para ler. O que mais que eu posso fazer? Eu estou aqui, eu adorei essa referência. Adorei, salvei o PDF, fiz um monte de coisa, e agora eu quero mandar essa referência para o gerenciador de referências. Gerenciador de referências, como alguns de vocês sabem, são ferramentas que nos ajudam a formar uma biblioteca pessoal, com referências, artigos, textos completos, enfim, para a gente organizar as nossas leituras, fazer as nossas anotações, e depois usar essas referências para fazer citação e referência de forma automática no Word. Então, quem não conhece gerenciador é convidado a conhecer pelos nossos cursos ali do Super 8, etc. e tal. Na área da saúde, os gerenciadores são muito utilizados, em especial pós-graduação, tal, docentes, pesquisa, mas é uma área que, pelo fato dela ter muitos recursos especializados, como a PubMed que eu estou mostrando para vocês, tem muita coisa e a gente precisa organizar a informação que tem. E os gerenciadores são uma forma de organizar. Para a revisão sistemática, eles também servem para a gente organizar as referências ali, eliminar duplicados, etc. e tal, e trabalhar com isso. Bem, quando a gente está na tela de um resultado da PubMed, a gente vem aqui em cima, em Send To, vejam que tem a opção. E a gente tem várias coisas para fazer aqui, mas eu vou falar de enviar para gerenciador de referência.
que a base de dados me diz? Você cria um arquivo externo para levar para o gerenciador. Eu quero. Eu estou exportando. Vejam aqui embaixo da minha tela que a PubMed exportou um arquivo para mim. O que ela fez? Ela exportou essa referência com essas informações. Ela não exportou o PDF. Para exportar o PDF existem outras formas, mas o nosso foco não é gerenciador. Eu só quero dizer que quando vocês estão na interface da PubMed, muito fácil. Vão lá em Send to, Citation Manager, ele cria um arquivinho com essa referência. Se vocês querem exportar mais de um resultado, ou seja, nós temos 774 aqui. Nós queremos mandar todos para o gerenciador de referência. O que a gente faz? Aqui na tela de resultados, vamos usar o Send to Citation Manager. Ele está me perguntando, o que você quer fazer? Mandar todos os resultados desta página? Não, eu quero 774. Então, eu vou escolher uma seleção. Bom, você tem que selecionar os resultados que você quer mandar. Então, eu vou selecionar aqui e criar um arquivo com os meus resultados. O que acontece aqui que nós estamos descobrindo? Antes, na PubMed anterior, existia um recurso em que a gente poderia fazer uma seleção maior, mais ampla. Então, isso aqui na nova interface não ficou muito claro ainda. Há algumas coisas que a PubMed ainda está trabalhando. Mas na interface anterior, a gente conseguia exportar uma seleção de 200 a 200 resultados, por exemplo. Estamos tentando descobrir isso. Se vocês souberem, nos avisem, tá? E a gente pode usar juntos aqui. Mas também tem a opção de todos os resultados. Então, essa opção nos resolve tudo. Ok, eu quero exportar todos os resultados. Cria um arquivo para mim. PubMed baixou os resultados aqui. Levei os 774 resultados. Por um lado, isso é melhor do que a interface anterior, porque antes a gente tinha que fazer de 200 em 200. Aqui ele fez os 700 de uma vez só. Então, não vamos nos queixar, né? Exportamos os resultados, depois eu vou mostrar para vocês como importar no gerenciador de referências, mas a gente está aqui mexendo para ver as interfaces. Outra coisa, antes de eu voltar, já vou voltar para o chat, podem colocar as questões de vocês. É assim, perfeito, eu fiz a pesquisa, terminei, adorei a minha estratégia de busca, é essa a minha estratégia, gostei, eu quero que a base de dados me avise sempre que tiver um resultado novo sobre isso. Como que eu faço isso? Para que ela me avise, ela tem que saber quem eu sou. Então, para criar alertas de pesquisa que aparecem sempre embaixo da busca, aqui no resultado de busca, vejam, tem Create Alert, eu tenho que estar logada na base de dados. Vocês podem criar um cadastro para vocês lá, é livre. Tem, agora na nova interface, ela aceita até o cadastro do Google, um monte de funcionalidades, ou o cadastro da base de dados lá do NCBI, podem fazer livremente. Eu estou logada, então ela vai aceitar que eu crie um alerta. E ela está dizendo aqui qual é o nome da tua pesquisa, eu vou dizer COVID, essa é o termo de busca da minha pesquisa. Você quer que a PubMed lhe avise sobre novos resultados? Eu quero, sim. Frequência mensal, sim. Tá ótimo, é isso aí, uma vez por mês, poderia até ser mais, não é? E salva. Quando eu fiz isso, vejam, a busca foi salva e a partir de agora a base de dados vai me avisar toda vez que entrar um resultado sobre isso. Eu salvei ali a configuração de uma vez por mês, mas nem é tão bom, devia ser uma vez por semana, né, para um tema desse. Enfim, quando entrar um artigo novo sobre COVID relacionado a uma dessas 3 drogas que eu busquei, a base de dados vai me avisar. E por que esse é um recurso top para todas as bases de dados? Porque a gente, né, quando a gente faz pesquisa bibliográfica, a gente faz pesquisa no decorrer de toda a nossa pesquisa. Isso é uma informação importante, todos vocês sabem, mas vou repetir. A gente, às vezes, faz lá na tese de dissertação, está fazendo, passou lá os 3 primeiros meses fazendo revisão de literatura, terminei. Não, não é assim.
A informação é dinâmica, e não só sobre Covid, que a gente está vendo aqui, que tem atualização o tempo todo, mas sobre os diversos temas. Então, vejam só, se eu fiz uma revisão de literatura nos 6 primeiros meses da minha dissertação, e nos outros 1 ano e meio eu não acompanhei a literatura, eu posso chegar na banca lá da minha dissertação e dizer, vejam só, queridos, descobri a roda, aqui está a roda. E aí o professor da banca me dizer, mas disse, a roda foi descoberta semana passada. A Nature publicou um artigo sobre isso na semana passada. Não descobriu a roda. Então, para não passar por isso, o que a gente faz? A gente faz, para não passar por isso, fazer uma pesquisa qualificada, produzir conhecimento novo, não é? A gente faz pesquisa bibliográfica no decorrer de todo o trabalho acadêmico, de toda a pesquisa. E o alerta de pesquisa que a gente salva ali na base de dados nos ajuda a fazer isso. Então, a gente incentiva vocês a criarem alertas de pesquisa ainda. Ótimo. Simone está perguntando o que é BVS Lilacs. São 2 bases. A BVS, que é o portal das bibliotecas virtuais em saúde, e a Lilacs, que é o principal índice de literatura latino-americana em ciências de saúde. A BVS é mais ampla, ela é um grande portal, reúne várias bibliotecas digitais e tal, e inclui a Lilacs. Mas a Lilacs é a grande base bibliográfica da América Latina. Então, ela é uma espécie de PubMed da América Latina, a Lilacs, tá? Roberto, e se eu quiser apenas salvar RIS sem exportar para um gerenciador? Bem, o RIS é usado para o gerenciador, né? Mas vocês viram que tem uma série de opções ali no Send to, enviar para, tem umas opções aí de enviar por e-mail. Então, pode ter outros formatos de arquivo que você queira salvar e que a base de dados te oportunize. A PubMed, por default, não salvava RIS. Eu preciso dar uma conferidinha nesses arquivos que ela exportou agora, se é RIS. Mas ela tem um formato próprio da PubMed que é aceito por todos os gerenciadores. Então, quando a gente importa, ele reconhece como se fosse RIS. Na página de resultados, o Fabiano está perguntando, é possível classificar os artigos por relevância mais citados? Boa pergunta. Na página de resultados, a gente consegue ordenar, em geral, nas bases de dados, mas aqui, aqui eu não parei para ver isso. Vejam que tem resultados por ano aqui, até é possível ordenar. Não. Então, aqui tenho dúvidas sobre isso na nova interfaces. Em geral, sim, em geral a gente tem opção, não é? Deve ter opção, eu é que não parei para ver essa opção de ordenação. Mas o que eu posso te responder, enquanto eu descubro isso, é que não por mais citado. Por quê? Porque a PubMed, em geral, não conta citações. É que agora ela está com esse novo controle de citações, então talvez ela tenha alguma possibilidade assim. Vou ter que estudar isso. Não sei se alguém aí sabe, puder contribuir. Provavelmente no guia de usuário da PubMed, ele deve ter. Eu não me dei conta de estudar isso. Mas geralmente tem. Vocês sabem que o termo relevância, geralmente tem. Vamos ver se a gente descobre. A Raquel está dizendo, será que ali em Display Options? Vamos mexer mais um pouco enquanto a gente conversa. Em geral, as bases de dados ordenam por relevância, que é o seguinte. Não, aqui ele está mostrando. Mais recente. Sim, ótimo, Raquel. Super. Raquel, eu acho que é bibliotecária. Não tenho certeza se é a Raquel que eu me refiro. Sim, boa. Data de publicação. Sim, tá ótimo aqui. Então tá, mas eu não entendo. Tá, entendi. Data de publicação para ordenar do mais novo para o mais, né? Ou vice-versa, né? Tem aqui a opção aqui do lado, ótimo, Raquel. Mas a questão da relevância, a PubMed se chama Best Match, que é, assim, quais as referências que tem mais vezes aqueles termos, aqueles assuntos relacionados, que é um pouco o que as bases de dados chamam de relevância. Sabem que a relevância é mais um algoritmo
do que a relevância para ti que está pesquisando propriamente, é um algoritmo da base de dados. Tá ótimo, Raquel, é aqui mesmo, eu mexi e não acreditei que era aqui, ó. Aqui, inclusive, a gente pode colocar, eu quero 100 resultados nessa primeira página, ordenados por esse que é o Best Match, que é uma espécie de relevância das bases de dados. Vocês viram que coisa incrível? Mais recentes, aí que tá, tem uma coisa legal dessa base, vejam como ela é incrível. Tem a data de publicação e tem mais recente. Mais recentes, provavelmente, foram os últimos incluídos na base de dados, enquanto que a data de publicação ordena pelos mais novos, os mais velhos, e assim por diante. E aí, com a ajuda da Raquel, fala aí, Raquel, se é você mesma, tá? Que bom te encontrar. Com a ajuda da Raquel, a gente viu, então, que a gente pode ordenar por relevância, entre aspas, que a PubMed chama de Best Match, por data de publicação e por data de inclusão, mas não por citações, porque a PubMed não conta citações. A novidade dela é colocar o citado por lá, os citantes, né? Mas ela ainda não conta citações como a Web of Science e Scopus fazem, por exemplo. Tá? Ótimo, eu quero fazer agora a busca por autor, que eu estou devendo para alguém ali há bastante tempo. Me desculpem a demora, a gente tem muito para falar sobre PubMed. Se vocês acharem que a gente fala demais, vocês colocam na nossa avaliação ali no final. Enfim, a busca por autor ela é muito simples também. Eu vou usar um autor que nós temos ali na nossa apresentação, que é o Moser, que é um pesquisador que recebeu o prêmio Nobel de Medicina, Fisiologia recentemente, nos anos recentes. E vejam só que busca bem simples. Eu coloquei o sobrenome dele e as iniciais, tá? Sei que aqui fica pequeno para vocês, mas coloquei o sobrenome dele e as iniciais sem ponto nem nada. E aqui estão os resultados da PubMed. O que acontece? Posso fazer outro aqui, vou usar um pesquisador lá do nosso instituto. A professora Ângela Wise. Aqui está. A base recuperou o que tem ATS, que são as iniciais do nome dela, e AT, que aqui confere, é a própria autora. O que acontece? A PubMed, diferente de algumas bases de dados, ela não tem normalização de dados de autor, ou seja, ela não junta todas as variações do nome desse pesquisador, as iniciais da ATSA, numa única forma. Então, eu tenho que ter certeza que eu estou buscando aquele pesquisador. Por exemplo, então, esse nome da professora aqui, ele até está recuperando bem. Ele reconhece que é o ATS e nos dá. Agora, vejam só, eu quero buscar alguma coisa do Alberts. Bruce Alberts é um pesquisador das áreas biomédicas aí, que trabalha, inclusive, com acesso aberto, divulgação de ciência. Eu, digamos, só sei que é B. Ó, até que tá vindo bem. Ele tá pegando, é M, sim. O segundo nome dele começa com M, que eu não lembro. Mas ele tá pegando bem. O que sobra para nós, pesquisadores? Conferir se isso aqui está certinho. Se é tudo do Bruce Alberts ou se está vindo alguma coisa que é de outra pessoa, de outro pesquisador. Então, a busca por autor tem lá seus limites na base de dados. Outra forma, mas agora está um pouco melhor, até um pouco mais normalizado, digamos assim. Outra forma é vir aqui na busca avançada e fazer a busca por autor. Então, eu vou continuar lá com o nosso Moser. Ei, veja que a base de dados faz muita coisa já para a gente. Eu quero esse aqui. Perfeito. Adiciona na busca, ele veio para baixo, vejam. Colocou para o campo de busca autor, porque eu tinha pedido lá, e pá. Então, aqui os 120 resultados, 127 resultados do Moser. Eu não fiz esse teste, mas vou fazer ao vivo com vocês. E se eu tirar o campo de busca autor, botar só as iniciais, 127, tá ótimo, tá bem. E aqui eu tenho os resultados de busca desse autor. E todas as funcionalidades da PubMed relacionadas a isso. Fantástico, vou exportar todos esses resultados. A gente tinha falado sobre exportar de outras formas, depois vamos ver, tem aqui, ótimo, tem aqui até a opção salvar. Em que formato?
CSV para o Excel, salva, cria os resultados aqui. Vocês viram save, que eu não coloquei lá na apresentação, tá bem? Tem a opção de salvar, além de enviar para gerenciadores e outras coisas mais. Simples, né? A questão da busca por autor, o que vocês acharam? Deu para entender? É meio simples. Vocês podem ir comentando com a gente, depois escrever, dizer, está bem normalizado esse autor, esse ficou ruim, esse não ficou legal, e assim por diante. Eu só tenho mais 2 assuntos com vocês, mas, por favor, coloquem no chat outras coisas. Eu tenho 2 assuntos e um tempo limitado de 10 minutos, mas a gente sempre fica mais para questões, perguntas de vocês, etc. Fiquem à vontade. Dos meus 2 assuntos é voltar para a PubMed, fazer a busca com o Mesh, diretamente no Mesh. E o outro assunto é falar do Clinical Queries. Antes de voltar lá para a PubMed, eu vou deixar aqui para vocês, no chat, um meu pedido para que vocês avaliem a nossa atividade de hoje, o link para avaliação da atividade, caso alguém precise sair antes da nossa sala, tá? E vou seguir dialogando aqui com vocês. Bem, a Raquel está dizendo salvar, ele manda para o perfil, tipo, meu espaço do portal de periódicos, ou salvar num arquivo. Creio que salvar num arquivo, em geral. Tem o enviar por e-mail ali, o salvar que ele manda, tipo, para o meu espaço da PubMed, que tem lá, ele salva a pesquisa, em geral. A pesquisa, a estratégia de busca, etc. Pode ser que ele tenha, vamos testar ali. Mas a principal funcionalidade é salvar a pesquisa. Simone está dizendo, mas ele abre o artigo, somente mostra o título. Não entendi. Lá na hora de salvar, né, os resultados, né, Simone? Em geral, o que a base de dados salva, quando a gente salva um monte de coisas juntos, é salvar as referências. Então, as referências, o resumo, no máximo, não levar o PDF, porque a base referencial, ela salva a referência e o resumo. Não sei se te respondi, Simone, se era isso. Mas quando a gente salva, o uso é enviar para e tal, em geral, ele salva a referência e não o PDF em si. Buenas. Temos mais um pouco de diversão. Ótimo, Simone. Não sei se foi clara, mas é mais ou menos isso. Mais um pouco de diversão na PubMed, bem rapidinho, que é falar do Clinical Queries e do Mesh. Primeiro, busca no Mesh. Vocês viram que a gente já foi lá e fez o seguinte, buscou pelo termo no Mesh, COVID, encontramos o termo. Se a gente tiver certeza que a gente só quer buscar por esse termo aqui, sem os sinônimos, sem os termos livres, buscando na base apenas no campo termos mesh, sem sinônimos, apenas esse conceito aqui. Ou seja, se eu quero buscar apenas pelos termos do mesh, eu posso fazer o seguinte aqui no mesh. Encontrei o conceito que eu quero, beleza. Vejam aqui do lado, eu posso adicionar ao campo de busca. E foi para lá, ó. PubMed levou Covid-19, aqui entre aspas, eu não mexo, deixo lá, perfeito. Interessante. E eu quero buscar na PubMed. Vejam, agora sim, eu estou fazendo busca bibliográfica. Eu busquei apenas Covid-19 como conceito suplementar do MESH. Vejam só, eu estou buscando apenas termos MESH. Vocês viram o resultado? 7.451. Se eu tirar tudo isso aqui, vocês lembram quando eu busquei só Covid-19? 25 mil resultados. O que acontece, então, aqui? Eu venho para o MESH, eu posso escolher o conceito, vou buscar qualquer outra coisa aqui, Alzheimer, disease, que é o termo, né? Não sei quem é. Eu venho aqui, é isso que eu quero? É isso, adiciona a minha busca. Ótimo, mas eu também quero buscar por Alzheimer 6 aqui. Adiciona com AND. Tem que ser sobre Alzheimer disease, mas tem que falar desses 6 aqui. Adiciona. Vejam que o Mesh vai construindo uma estratégia de busca. O que acontece? Faço a busca na PubMed e foi. Eu não sei se eu fui clara, mas o que eu quero deixar
nem buscou, né? Não encontrou nada. Eu acho que não é uma boa busca essa que eu fiz. Vou de novo. Mas o que eu quero dizer para vocês, vou fazer de novo, acho que não foi uma boa estratégia. Vamos lá. Alzheimer, disease. Feito. Adiciono a busca ali. Eu quero outra coisa aqui. Eu quero falar de terapia. Drug terapia. Não é isso aí, mas eu quero. Não deve ter nada a ver com a acupuntura. Eu vou botar aqui drug terapia. Eu queria drugs. Enfim, terapêuticas relacionadas ao Alzheimer. Vamos ver se encontramos alguma coisa. Eu adiciono aqui e o Mesh vai fazendo a minha busca. Pronto. Daqui eu busco na PubMed. Encontrei aqui os resultados. Vejam aqui na caixa de busca, ele está buscando termos Mesh, nada além dos termos Mesh. Ou seja, o que está fora dos termos Mesh, ele não está buscando. Então, quando eu faço uma busca via Mesh, eu tenho que ter consciência disso, que não está buscando nenhum sinônimo, não está buscando nenhum termo livre, é só o termo Mesh. Então, serve, mas serve com essa finalidade. E antes de voltar para falar com vocês, eu quero mostrar o Clinical Queries. Vocês viram ali, cliquei muito rápido, voltando, página inicial da PubMed, Clinical Queries. Essa é uma ferramenta de busca desenvolvida pela PubMed para buscar estudos clínicos, revisões sistemáticas ou tópicos relacionados à genética médica. Vamos fazer uma pesquisa simples aqui. A gente pode fazer aquela pesquisa complexa e jogar aqui, mas eu vou fazer uma simples, né? A essa altura, vamos fazer uma pesquisa simples sobre Covid-19 e buscar. Aqui, ele vai nos dar resultados relacionados a estudos clínicos, toda essa coluna que eu estou mostrando para vocês, revisões sistemáticas e questões relacionadas a tópicos da genética médica. É para isso que o PubMed Clinical Queries existe, para buscar esse tipo de conteúdo. Vejam que há algumas funcionalidades, por exemplo, aqui nos estudos clínicos, o que você quer? Diagnóstico? Sim, diagnóstico de COVID. Modifica a base de dados, modifica os resultados, se for o caso, etc. e tal. Aqui nos tópicos de genética médica, a mesma coisa, você vai trabalhando, o especialista vai saber o que está buscando. O que eu quero dizer para você sobre isso? Muito legal, né? Já busca estudos clínicos, revisões sistemáticas e tópicos de genética médica. Muito legal. Vale a pena? Vale. Mas, assim, de novo, o olhar do especialista de uma área tão especializada para buscar uma informação como estudos clínicos e revisões sistemáticas em especial. Vejam que aqui a base de dados diz: essa busca foi feita com este filtro, que é o filtro de Haynes, ou seja, vou abrir aqui para vocês o filtro de Haynes, tá? Eu vou voltar aqui. Veja mais informações sobre o filtro. E o que ele diz sobre o filtro? É que nem aquele filtro que estava lá na frente, ele vai dizer, olha, quando você buscar sobre diagnóstico, você está sensitivo aqui, está recuperando de 98% a 74% dos estudos sobre isso. É possível que você tenha uma perda aqui de conteúdos. Este foi o filtro utilizado, a estratégia de busca utilizada pela base para dar aqueles resultados. Então, quando você faz a busca aqui e usa esses resultados, você aceitou esse filtro de busca aqui. A mesma coisa com as revisões sistemáticas. Veja as informações do filtro. O que a base de dados fez? Ela buscou COVID quando era relacionado a isso. Tinha sim, eu aceito. Bem, então tá. Então você usa esse resultado que você tem aqui. Senão, você não usa. Se você não quer usar esse resultado, você vai lá para a PubMed e faz a busca na PubMed geral, traçando a sua própria estratégia de busca para recuperar isso. Não é fantástico? Dizer o que acham aí.
Não sei se eu fui clara sobre isso. Acho que eu fiquei devendo alguma coisa sobre os gerenciadores de referência, mas eu vou ver as questões de vocês. Ótimo, Tatiane. Eu vou ler as questões, mas li a questão da Tatiane e vou falar um pouco para vocês. Toda essa fala minha sobre Clinical Queries está aqui, os filtros para vocês verem. E agora, para finalizar, eu só vou dizer para vocês. Lembram aquele arquivo que nós exportamos lá? A PubMed dos gerenciadores de referências? Todos os arquivos exportados lá da PubMed podem ser importados nos gerenciadores de referência de vocês, como o Mendeley, Zotero, EndNote, etc. Vejam que ele faz um padrão chamado Citations, que é a exportação lá da PubMed. Vocês vão encontrar, a partir do gerenciador de vocês, importar aquele conteúdo. E depois que vocês importaram, a referência estará lá. Obrigada, Alcides, obrigada quem está saindo, tá? Então, façam nossa avaliação, por favor. Então, tudo que for exportado da PubMed, nesse formato, pode ser importado para gerenciador de referência. Eu vou agora ler as questões que ficaram de vocês. Pessoal, queridos, não saiam sem fazer a nossa avaliação. Digam se acharam muito complexo, muito light. Eu vou ler, então, aqui. Simone, foi resolvido. Patrícia, oi Patrícia, posso procurar direto na caixa de busca só escrevendo mesh? Pode, esse é um dos campos de busca, ou seja, quando você fizer a sua estratégia de busca escrevendo mesh ao lado, você vai buscar só aquilo que está indexado nos termos mesh. Aqui na nossa apresentação, nessa tela final, tem um link, o segundo link que aparece ali, tem todos os campos de busca da PubMed, entre eles o mesh. Vocês podem se informar um pouco mais sobre isso. Você pode fazer essa busca, mas assim, com segurança, e sabendo que quando você colocar isso do lado da sua estratégia de busca, se não tiver outras coisas na sua estratégia, você só vai recuperar o que tem termo mesh. No início eu disse para vocês que a Medline indexa todo o conteúdo dela com termos mesh. Mas o restante da PubMed não necessariamente tem termos mesh. Por isso que quando eu usei o filtro Medline, lá reduziu tanto. Tem algumas coisas que não estão na Medline e vocês não vão recuperar com o termo mesh usando essa caixinha que a Patrícia colocou ali. Se vocês colocarem na caixa de busca geral Covid-19, e esse é o termo mesh, ele pode buscar. Agora, se vocês colocarem Covid-19 e ao ladinho o mesh, ele só vai buscar no mesh. Tatiane, perdi parte do curso. Isso que eu queria falar. Teve dificuldades de acesso. Nós vamos disponibilizar, então, essa aula, né, no nosso canal do YouTube, lá no canal do YouTube do Super 8. A gravação também estará disponível para vocês no nosso MConf, ali na nossa sala do MConf, no link de gravações, vocês podem acessar ali. Obrigada. O Igor está perguntando onde está a avaliação. Esse link que eu larguei aqui agora, deixa eu ver, vou largar de novo aqui, tem muitos links. Façam a nossa avaliação. Essa apresentação, como eu falei para vocês, ela é nova. A questão de ser complexa é uma estratégia que a gente está utilizando para qualificar a pesquisa em saúde. Mas fiquem à vontade para dizer se vocês precisam de uma apresentação mais básica, tipo um PubMed módulo 1, módulo 2, PubMed básico, PubMed avançado. A gente pode fazer isso também nos próximos cursos. A gente fez esse exercício com o currículo Lattes, por exemplo, que é um dos nossos cursos do Super 8. Nós começamos com um único módulo e agora nós temos dois, temos o básico e o avançado. Sim, a nossa apresentação, ela também está disponível, tá? Eu vou deixar o link para a apresentação e vou aqui, acho que eu me perdi um pouco no bate-papo. Vou deixar aqui o link para a apresentação, para acessar os slides depois, Suelen. Porém, no início, possivelmente você não tinha entrado ainda na sala. Aqui tem um linkzinho
no canto esquerdo da nossa tela inferior, aqui embaixo desse logo Bibliotecas URGS tem uma setinha onde você pode baixar a apresentação para ter para vocês, tá bem? Eu vou agradecer a participação de todos vocês, a presença de vocês, pedir desculpas novamente se houve algum problema de conexão e vou encerrar a gravação. Mas eu continuo aqui no diálogo com vocês.